Então, na última aula a gente estudou extensões algébricas. Em particular, a gente deu uma descrição completa das extensões algébricas simples, né? Então, a gente começava, em geral, a gente começava com uma extensão de corpos. Então, seja E sobre K, uma extensão de corpos, talvez uma extensão algébrica. E alfa um elemento de E, né? Em particular, ele é algébrico sobre K. Então, o que a gente quer fazer, o que a gente fez na aula passada, é dar uma descrição da extensão simples K alfa sobre K. Então, por definição, esse é o menor corpo, o menor subcorpo de E, que contém o corpo base K e o elemento alfa. Então, a gente deu uma descrição dessa extensão simples. Então, o que a gente fez foi considerar o homomorfismo de avaliação. Então, a gente considerou esse homomorfismo de avaliação, que eu chamei de φ-alfa. Então, ele é um homomorfismo de anéis que vai do anel de polinômios em uma variável com coeficientes em K para essa extensão E. Na verdade, a imagem dela vai estar contida em K-alfa. E o que é esse homomorfismo? Isso aqui é um homomorfismo de K-álgebras. Então, isso aqui é um homomorfismo de K-álgebras, que associa a um polinômio f de x a avaliação desse polinômio no elemento alfa. E o que a gente mostrou foi que, sob essa hipótese, né, de que a gente tem um elemento algébrico, o núcleo desse homomorfismo, então a gente viu que esse núcleo desse homomorfismo é um ideal principal gerado por um polinômio irredutível. Se a gente tomar esse polinômio como mônico, isso aqui é o que a gente chama isso aqui é um polinômio minimal de alfa sobre K. Esse aqui é o polinômio minimal de alfa sobre K. Então, ele tem como propriedades que ele é irredutível e mônico. Só para colocar isso aqui. Ele é irredutível em K de x e mônico. E essas propriedades determinam unicamente, né, esse polinômio. Em particular, esse ideal aqui é um ideal maximal. Então, isso aqui é um ideal maximal de K de x. E, portanto, quando a gente aplica o teorema do homomorfismo, que diz que a imagem desse homomorfismo é isomorfo a K de x quocientado pelo ideal núcleo, pelo núcleo, o que a gente tem é que, então, isso vai ser um corpo e, portanto, vai ser o corpo K-alfa. Né? Então, esse corpo aqui, ele é isomorfo como K-álgebra ao quociente do anel de polinômios K de x pelo ideal gerado pelo polinômio minimal de alfa sobre K. Né? Então, isso aqui foi o que a gente mostrou na aula passada, e só relembrando que isso daqui é o que a gente chama, né, de um K-isomorfismo. Então, é um isomorfismo de extensões do corpo K que levam elementos de K no próprio elemento de K. Né? Então, isso aqui é um K-isomorfismo.
Então, a gente mostrou isso daqui na aula passada e eu queria fazer algumas observações, né? Então, a primeira observação é que essa construção, esse isomorfismo aqui, ele sugere uma maneira da gente construir uma extensão de corpo onde um dado polinômio tem uma raiz de maneira intrínseca, né? Então, o que a gente fez na aula passada, até a aula passada, o que a gente estava fazendo a gente começava com uma extensão dada, E sobre K, e tomava um elemento alfa nessa extensão, né? Mas a gente já começava de cara com uma extensão. Então, esse isomorfismo aqui, ele sugere uma maneira alternativa da gente adjuntar raízes de um polinômio, né? Então, esse isomorfismo sugere uma maneira intrínseca de construir extensões de corpos adjuntando raízes de polinômios. Então, por exemplo, se eu começasse com um corpo K e um polinômio irredutível, então, em vez de começar com um elemento alfa, eu posso começar com um polinômio irredutível P, eu posso construir esse quociente, isso é um corpo, e vai ser uma extensão algébrica de K, aonde esse polinômio possui uma raiz, né? Então, essa é a ideia que a gente vai usar hoje para construir o que a gente chama de corpos de decomposição de polinômios e, de maneira mais geral, a gente vai construir o fecho algébrico de um corpo, né? Então, essa aqui é a primeira observação. E uma outra observação deixa eu talvez a segunda observação, é que esse isomorfismo aqui, ele independe de qual raiz do polinômio eu tô escolhendo. Então, por exemplo, se eu começasse, se o meu polinômio, né, vou chamar agora de P, esse polinômio minimal de alfa sobre K, tem uma outra raiz em E, vamos chamar de beta. Então, o que esse isomorfismo está dizendo para a gente é que então a gente construiu esse corpo obtido a partir de K por adjunção de alfa, a gente viu que ele é K isomorfo ao quociente K de X módulo esse polinômio irredutível P. Por outro lado, né, se beta também é uma raiz desse polinômio irredutível, a gente, pelo mesmo argumento, sabe que a gente tem um K isomorfismo entre o corpo obtido por adjunção de beta e esse quociente, né? Então, o que a gente vê é que esses dois corpos, podem ser raízes distintas, mas o corpo obtido a partir de K por adjunção de alfa ou de beta vão ser corpos que são isomorfos como extensões de K. Então, podem ser corpos distintos, vistos como subcorpos de E, né, mas são corpos isomorfos, né? Então, isso aqui vai ser importante. Então, deixa eu só para ficar mais concreto, deixa eu dar vamos analisar alguns exemplos. Então, primeiro, na verdade, são exemplos que a gente já olhou na aula passada, então deixa eu começar com um exemplo simples, que é quando a gente toma, por exemplo, a raiz quadrada de 2, né, um elemento, por exemplo, visto nos complexos, e a gente vai considerar, então a gente vai olhar o C como extensão do corpo dos números racionais, então nesse caso, o polinômio minimal de raiz de 2 sobre o corpo dos números racionais é simplesmente x² menos 2, que é um polinômio irredutível sobre
sobre Q. Agora, sobre os complexos, esse polinômio, deixa eu chamar simplesmente de P, tem duas raízes, né? Tem duas raízes em C. A raiz é raiz de 2 e a outra raiz é menos raiz de 2. Então, quando a gente adjunta uma dessas raízes, automaticamente a gente acaba adjuntando a outra, né? Porque uma vai ser o inverso aditivo da outra. Então, quando a gente toma agora o corpo obtido por adjunção dessa raiz quadrada, nesse anel de polinômios aqui, o polinômio p de x, que é x ao quadrado menos 2, ele se decompõe como produto de fatores lineares, x menos raiz de 2, x mais raiz de 2. Né? Isso aqui nesse corpo maior. Então, a gente adjunta uma raiz e, automaticamente, a outra, que é menos alfa, foi adjuntada. Mas o que a gente observa é que existe, né, como essas duas, tanto menos raiz de 2 quanto menos raiz de 2, são raízes do mesmo polinômio irredutível, a gente observa que existe um K-automorfismo. Vou chamar de sigma, de Q raiz de 2 para, um Q automorfismo de Q raiz de 2 para Q raiz de 2, que leva um elemento, todos os elementos desse corpo são da forma A mais B raiz de 2, e ele vai ser levado por esse automorfismo em A menos B raiz de 2. Então, isso aqui, a gente vê um exemplo de um automorfismo de corpos, de Q extensões de corpos, que é diferente da identidade. Né? Então, esse corpo maior obtido por adjunção de raiz de 2, ele admite um automorfismo não trivial que fixa o corpo de base Q. Então, isso vai ser super importante para a teoria de Galois, que a gente vai explorar, esse tipo de automorfismo, e estudando o grupo desses automorfismos, a gente vai ter informação sobre quando que um polinômio é solúvel por radicais ou não. Né? Então, esse foi o primeiro exemplo. Deixa eu só, talvez, dar um exemplo um pouquinho mais elaborado. Então, agora deixa eu complicar um pouquinho mais o meu polinômio. Agora eu vou olhar, em vez de olhar para a raiz quadrada de 2, eu vou olhar para a raiz cúbica de 2, né? Então, eu vou tomar aqui como alfa, talvez alfa 1, raiz cúbica de 2. Né? Então, novamente, estou olhando para isso daqui como um número complexo. Então, a gente vê que o polinômio minimal de alfa sobre Q é o polinômio x ao cubo menos 2. Então, só uma observação, né, relembrando talvez um pouco da matéria de álgebra 1, esse polinômio é um polinômio, é irredutível em Q de x pelo critério de Eisenstein. Então, se de fato é um polinômio irredutível. E as raízes desse polinômio em C são as seguintes. Deixa eu fazer um desenho aqui do plano complexo. Então, isso aqui está representando o plano complexo. E eu vou olhar para o círculo aqui de raiz cúbica, né, número real, raiz cúbica de 2. Então, as raízes desse polinômio, né, como usual, vão ser, as raízes desse polinômio vão ser esse número real, raiz cúbica de 2. E o que a gente faz aqui, como vocês devem lembrar, a gente divide o círculo
em 3 partes iguais. Então, isso aqui a gente vai ter uma raiz, alfa 1, e as outras raízes seriam essas aqui, alfa 2 e alfa 3. Alfa 2 e alfa 3 são números complexos, são números complexos conjugados, não são reais. Então, o que a gente vê é o seguinte, quando a gente... então, pela essa construção que a gente fez aqui na aula passada, o que a gente tem é que o corpo obtido a partir de Q, por adjunção de alfa 1 ou alfa 2 ou alfa 3, são todos isomorfos. Mas eles estão distintos uns dos outros, né? Então, se eles são isomorfos, como Q extensões, porque todos esses elementos alfa 1, alfa 2 e alfa 3, eles têm o mesmo polinômio minimal, que é esse polinômio minimal aqui. Então, a gente tem esses 3 corpos são isomorfos, mas note que, por exemplo, se você olha para essa extensão aqui, o alfa 2 e o alfa 3 não pertencem a essa extensão. Essa extensão ainda está contida nos reais. Olhar para a adjunção da raiz cúbica de 2, isso ainda vai me dar um subcorpo dos reais, e alfa 2 e alfa 3 não são números reais, são números complexos conjugados. Então, se você quiser construir uma extensão de corpos onde esse polinômio se decomponha totalmente, não é suficiente adjuntar apenas uma raiz. Então, o que a gente observa é que quando eu, por exemplo, adjunto essa primeira raiz, em Q alfa 1 de x. Então, agora, nesse anel de polinômios maior, esse polinômio passa a ter uma raiz, que é o alfa 1, né, que é o raiz cúbica de 3, mas ele ainda não se decompõe totalmente. Né? Então, x ao cubo menos 2, ele vai agora ter um fator, que é x menos alfa 1. Mas quando você extrai, você vê que o que você obtém aqui, esse outro fator aqui vai ser x ao quadrado mais alfa 1 mais alfa 1x mais alfa 1 ao quadrado. Então, esse aqui é um polinômio que está nesse anel de polinômios. Deixa eu ver se está certo isso. Então, aqui vai ser ok. Certo. Então, isso aqui o que a gente tem, esse aqui é um polinômio, esse polinômio aqui, esse outro fator aqui, é um polinômio irredutível em Q alfa 1 de x. Então, esse polinômio ainda não se decompõe totalmente, né, como produto de fatores lineares, mas aí o que agora a gente vai fazer, a gente pode usar, a gente pode agora adjuntar, né, as raízes desse polinômio em C, vão ser exatamente alfa 2 e alfa 3, né, então, irredutível, com raízes alfa 2 e alfa 3, né, em C. E agora eu adjunto essas raízes, e aí com isso, no que eu adjunto uma das raízes, ou alfa 2 ou alfa 3, esse polinômio vai passar a se decompor como produto de 2 fatores lineares, e aí agora eu tenho todas as raízes do polinômio. Então, deixa eu... na mesma extensão de corpos. Então, agora eu posso tomar... Eu começo com Q, aí a gente adjuntou o alfa 1, e aí eu posso, por exemplo, adjuntar agora o alfa 2. Então, essa extensão aqui é uma extensão de grau 3, que é o grau desse polinômio minimal. Agora, esse polinômio minimal aqui é exatamente o polinômio minimal de alfa 2 ou de alfa 3, né, sobre esse corpo aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui esse polinômio x2
mais α1x mais α1 ao quadrado é o polinômio minimal de α2 ou α3 sobre esse corpo que é α1. E aí, quando eu adjunto uma raiz desse polinômio, que é um polinômio de grau 2, eu tenho aqui uma extensão de grau 2. Então, essa extensão aqui é uma extensão de grau 6. E agora, esse polinômio se decompõe totalmente, né? Ele tem grau 2, então ele vai se decompor totalmente. Então, agora, quando eu faço isso, o α3 automaticamente, né, ele passa, ele está incluído nessa extensão aqui. Né? Então, o que a gente tem, talvez eu precise de mais espaço aqui, deixa eu só, esse aqui tem grau 6 e o α3 agora está aqui. Então, dessa forma, eu construí uma extensão, em algum sentido, minimal de Q, que possui todas as raízes desse polinômio irredutível. E, novamente, isso poderia ter sido... Eu comecei com os elementos vistos como com as raízes do polinômio em C, mas eu poderia fazer isso de forma abstrata. Primeiro, tomando esse quociente, né? Então, isso aqui, de maneira abstrata, eu poderia tomar simplesmente... olhar para o quociente de Q de x pelo ideal gerado por P de x. Então, eu vou chamar, né? Então, agora aqui, esse aqui eu estou chamando de... Vou chamar aqui de α1. Estou aqui chamando de α1, talvez eu deva chamar, vou chamar de beta1. Simplesmente a classe de x nesse quociente. Né? Então, isso aqui, agora a classe de x é uma raiz do polinômio p nesse quociente aqui. E agora, simplesmente, eu olho nesse corpo aqui. Deixa eu escrever dessa forma aqui, só para ficar claro. Agora não posso tomar k de x. Agora, esse polinômio se decompõe, né, dessa forma, que nesse corpo maior, o p de x se escreve como x menos beta vezes x2 mais beta x mais beta 2. E agora, se eu chamar isso daqui de q de x, então isso aqui está em Q beta 1, vou chamar simplesmente de Q beta, e aqui eu, em Q beta x, a gente tem essa decomposição, e aqui simplesmente eu tomo o quociente por esse polinômio irredutível, o ideal gerado por esse polinômio irredutível, e agora se eu chamar de, isso aqui agora vai ser Q de beta e gama, onde agora a gama é a classe de x nesse quociente aqui. Então, de maneira abstrata, agora eu adjuntei, agora esse polinômio P, ele tem duas raízes, ele tem as três raízes, né? Esse polinômio vai se decompor totalmente nesse corpo maior. Então, essa aqui é a ideia do que a gente vai fazer. Né? A gente pode começar com um corpo qualquer, e aí agora não precisa ser os racionais, eu posso, por exemplo, começar com um corpo finito. E a gente pode construir, primeiro, né, para cada polinômio, a gente consegue construir um corpo de decomposição para esse polinômio, onde ele se decompõe totalmente, e depois a gente vai fazer, né, usando o lema de Zorn, a gente consegue construir uma extensão algébrica onde todos os polinômios com coeficientes no corpo se decompõem totalmente. Né? Esse vai ser o fecho algébrico. Ok, então deixa eu só dar a definição, né, desse do que a gente chama de corpo de decomposição. Né? Então, seja uma definição seja K um corpo qualquer e P de x um polinômio não constante. Não constante.
Então, o corpo de decomposição desse polinômio P sobre K é um corpo minimal onde esse polinômio P se decompõe totalmente como produto de fatores lineares, né? Então, o corpo de decomposição de P sobre K é um corpo, é uma extensão E sobre K tal que... Então, primeiro, a gente quer que nessa extensão em E de x, o polinômio P se decompõe totalmente. Então, P de x se decompõe totalmente. Ou seja, né, o que eu quero dizer é que ele vai se escrever como sendo algum escalar lambda no corpo, vezes produto x menos A1, x menos alfa 1, até x menos alfa d, onde d é o grau do polinômio, né? Então, aqui eu estou tomando o alfa e os alfa-is nesse corpo E. E a gente pede também que o E seja a menor extensão de K com essa propriedade, né? Ou seja, o E ele pode ser obtido a partir de K pela adjunção dessas raízes. Então, não tem nada além disso. Com certeza, essas raízes têm que ser parte, né, do corpo E para a gente ter uma decomposição desse tipo e ela é minimal, né? Então, o que a gente vê, eu fiz isso em um exemplo, mas essa construção aqui, ela pode ser feita em geral, né? A gente observa que todo polinômio com coeficientes num corpo, todo polinômio não constante, ele admite um corpo de decomposição. Você simplesmente adjunta, né, tomando esse quociente, você adjunta uma raiz, né, e aí você começa a decompor o seu polinômio. Aí você olha aqui para esse outro fator. Se ele ainda não for um produto de fatores de grau 1, você toma um dos fatores irredutíveis e adjunta a raiz. E depois de um número finito de passos, você consegue adjuntar, você consegue a cada passo, você tem uma raiz a mais, né, para o seu polinômio. Então, depois de um número finito de passos, você consegue decompor totalmente, né? Então, eu vou deixar como exercício vocês formalizarem, mas talvez seja útil, na verdade, ali... Então, isso é para mostrar que, dado um polinômio não constante, existe um corpo de decomposição desse polinômio sobre K, mas mais ainda, né, esse corpo ele é único a menos de K isomorfismo, né? Então, para formalizar isso, talvez eu deva, antes de anunciar, então, né, então, deixa eu só escrever o que a gente vai fazer e depois eu dou as definições necessárias, né? Então, a gente vai ver que dado um polinômio não constante P de x e K de x, existe um corpo de decomposição de P de x sobre K, e mais ainda, essa extensão é única a menos de K isomorfismo. E
e ele é único. A menos de K isomorfismo. Então, o que é essa? Então, essa primeira parte aqui, acho que eu já expliquei, é a gente construindo, né, por etapas. E esse K isomorfismo, né, se a gente tem esse K isomorfismo, o que a gente, talvez, vou usar talvez essa figura aqui para tentar ilustrar o que a gente poderia ter feito. Não, deixa eu escrever aqui. Então, o que a gente tem aqui, nesse caso aqui, a gente tem esse isomorfismo aqui, esse K isomorfismo, nesse primeiro passo. E daqui para cá, o que a gente observa é que, justamente, esse isomorfismo ele vai levar alfa1 em beta, e, portanto, ele vai levar esse polinômio irredutível aqui sobre Q de alfa1 nesse polinômio que eu chamei de Q de x, e aí a gente vai, estende esse isomorfismo a esse isomorfismo aqui. Então, aqui a gente tem, novamente, um K isomorfismo. Então, talvez eu deva introduzir aqui um pouco de notação, que para esse tipo de demonstração é útil, às vezes, a gente tratar de corpos isomorfos num contexto um pouco mais geral. Então, deixa eu só fazer uma observação aqui, que vai permitir que a gente enuncie, né, esse teorema de maneira mais precisa. Então, deixa eu só fazer uma observação. Deixa eu começar de forma mais geral com um isomorfismo entre dois corpos. Então, sejam K e K', corpos quaisquer. Mas vamos supor que a gente tem um isomorfismo entre K e K'. Né? E deixa eu chamar de φ de K para K', um isomorfismo de corpos. Que, por exemplo, pode ser, nas demonstrações, a gente vai usar esse contexto, né, esse contexto mais geral, por exemplo, esses aqui poderiam ser o meu K e o meu K', né, corpos com um isomorfismo que já foi construído em uma etapa anterior. Então, quando eu tenho um isomorfismo desse tipo, a gente observa, a primeira observação é que esse isomorfismo ele vai se estender de maneira natural para o anel de polinômios com coeficientes em K. Então, a gente observa que esse isomorfismo de corpos se estende a um isomorfismo, a um K-isomorfismo talvez um isomorfismo de K-álgebras. Eu vou continuar denotando, talvez eu coloque aqui só para ficar claro. Normalmente a gente vai usar o mesmo símbolo para essa extensão, né, e para o φ, mas só para ficar claro aqui, deixa eu escrever dessa forma aqui, de K de x para K' de x, que vai pegar um polinômio, né, que se escreve como f de x a nxm até a zero. E o que eu vou fazer é aplicar o isomorfismo de corpos aqui nos coeficientes. Eu vou, em geral, denotar essa imagem por f φ. Né? Então, f φ x, por definição, é simplesmente eu aplicar o φ nos coeficientes. Né? Então, isso daqui vai ser φ de an x elevado a n. Faço isso para todos os coeficientes. φ de a0.
Então, a gente tem esse isomorfismo de anéis de polinômios, né, sobre... E algumas observações é o seguinte, né? Então, observação. Que eu deixo como exercício, né? Talvez vocês verificarem. Então, talvez aqui, exercício. Então, se não for claro, é bom vocês verificarem. Então, por exemplo, um polinômio vai ser irredutível se somente se a sua imagem também é irredutível agora como um polinômio em K', com coeficientes em K'. Né? Então, f é irredutível em K de x se somente se a imagem de f é irredutível em K' de x. Na verdade, eu poderia ter colocado de forma mais geral, né? Sempre quando eu tenho um polinômio, a gente tem fatoração única em K de x, né? Então eu tenho a fatoração única de um polinômio. Quando eu olho para a sua imagem, a fatoração única da imagem vai ser exatamente a imagem, né, da fatoração do polinômio. Né? Então, isso é bastante claro. Esse isomorfismo também, ele preserva a noção de raiz. Né? Então, se eu tenho um polinômio, então, segunda observação, se alfa é raiz, então alfa é raiz de f de x, se somente se a imagem de alfa, pelo homomorfismo, a imagem de alfa agora como vista como um elemento em K', é raiz da imagem do polinômio f. Né? Então, isso aqui também é claro. Ok. Então, agora, outra observação, que isso aqui é o que vai ser útil para a gente aplicar nas construções, nas demonstrações, nos passos de indução, é o seguinte, né? Então, vamos supor que, nesse contexto aqui, vamos tomar, considere extensões de corpos E sobre K e L' sobre K'. Ou, na verdade, talvez aqui. Deixa eu começar agora já no contexto que a gente está construindo. Né? A gente não quer olhar para uma extensão, olhar um elemento e depois olhar para a disjunção. A gente vai fazer isso de maneira mais geral. Né? Então, vamos tomar um polinômio irredutível. Então, seja P um polinômio irredutível em K de x. Então, a gente já viu que a gente pode olhar para K de x quocientado pelo ideal gerado por F, e a gente já viu que isso daqui é uma extensão simples de K. Né? Então, isso daqui é uma extensão simples de K. Obtida por adjunção de uma raiz de P. Então, a gente tem, isso daqui pode ser visto como uma extensão, né? Vou chamar de K alfa. Né? Aqui, esse alfa aqui é simplesmente a classe de x
nesse polinômio aqui, né? Então, isso aqui é exatamente uma raiz do polinômio P, tá certo? Né? Então, isso aqui de alfa é P de x, que é P de x, que é zero. Né? Então, isso aqui é uma extensão algébrica de K obtida por adjunção de P. E agora eu posso fazer a mesma coisa com a imagem do polinômio P no outro corpo. Né? Então, agora eu posso olhar para... Então, vamos escrever isso aqui. Então, seja, vou chamar de P', a imagem de P por essa extensão aqui do isomorfismo de corpos para o anel de polinômio. Então, isso daqui é um polinômio agora com coeficientes em K', um polinômio irredutível por aquela primeira observação. E eu posso fazer a mesma coisa, olhar para o quociente, né? Olhar para K', que é construído como sendo obtido a partir de K', então o quociente desse anel de polinômios pelo P'. Então, novamente, isso é uma extensão simples. E aí a gente observa o seguinte, que essa extensão, a observação é que o isomorfismo de corpos φ de K para K' se estende a um isomorfismo, de K alfa para K alfa L. Isso simplesmente porque o que a gente fez no primeiro passo, a gente estende o φ para um isomorfismo de anéis de polinômios. O polinômio P é elevado aqui no polinômio P', então quando a gente toma esse quociente aqui, né, o que a gente vai ter é que esse quociente aqui vai ser isomorfo ao K de x sobre P de x. Isso daqui era o meu K alfa. Então, se eu adjuntar raízes de polinômios irredutíveis, que são imagem um do outro pelo isomorfismo, né, então, automaticamente, eu vou construindo eu vou estendendo esses isomorfismos de corpos, e aí o que a gente faz essencialmente a gente usa isso daqui para construir, dados quaisquer dois corpos de decomposição, a gente mostra que eles são isomorfos. Né? Então, deixa eu enunciar isso daqui e vou deixar como exercício vocês formalizarem, mas é basicamente fazer o que a gente fez ali no exemplo, de forma geral. Né? Então, deixa eu enunciar como um teorema. Então, vamos começar com um isomorfismo de corpos, seja φ de K em K', isomorfismo de corpos. F, um polinômio não constante com coeficientes em K.
vou chamar de F' a imagem de F por φ, ou pela extensão de φ aos anéis de polinômios. Então, o que o teorema diz? A primeira parte, né? Então, existe um corpo de decomposição de F sobre K. Então, existem corpos de decomposição de F sobre K e a linha de F' sobre K'. Então, primeiro é mostrar que existe esse corpo de decomposição, e eu já falei, isso é simplesmente usar indução. E 2, indução no grau. E 2, o que a gente tem que mostrar é que existe, uma vez que você mostra que esses corpos de decomposição existem, eu quero que vocês mostrem que existe um isomorfismo de E para E' que estende o φ. Então, existe isomorfismo de corpos φ' de E para E', estendendo o φ dado. Então, assim, em algum sentido, esse corpo de decomposição é único. E essa aqui é a maneira certa da gente anunciar, porque mesmo que você esteja interessado em um corpo só e quer mostrar que quaisquer duas extensões são isomórficas, para mostrar isso, você, em geral, vai fazer isso por indução. E aí é importante você ter essa linguagem aqui que permite estender esses isomorfismos de corpos, né? Então, eu vou deixar aqui como exercício vocês provarem esse teorema. E deixa eu escrever aqui a dica, né, que é a ideia da prova, é usar a indução no grau do polinômio f. Né? Então, grau 1 é trivial, o próprio corpo K é um corpo de decomposição. E para grau superior, vocês aplicam essa construção aqui e depois usam indução no grau. Ok, então vou deixar como exercício vocês demonstrarem esse teorema. E agora o que a gente vai querer fazer é construir um corpo de decomposição, não apenas para um polinômio. Claro, eu poderia tomar, se eu tomar qualquer, para essa definição aqui do corpo de decomposição, né, e como eu coloquei aqui, eu não estou supondo que esse polinômio P é irredutível, tá certo? Quando eu faço essa construção aqui, para isso daqui ser um corpo, o polinômio tem que ser irredutível. Então, se eu começo com um polinômio que não é irredutível, a gente escreve ele como produto de fatores irredutíveis, né, e faz essa construção aqui para cada fator. Né, então, ou para um fator por vez. Então, isso mostra para a gente, se eu tomar o produto de vários polinômios, eu consigo construir um corpo de decomposição para qualquer conjunto finito de polinômios. E agora o que a gente quer fazer é construir um corpo que vai ser onde todos os polinômios se decompõem. Então, o que eu quero fazer agora é o seguinte. Então, deixa eu dar a definição, então, aqui do fecho algébrico. Então,
seja K um corpo qualquer. Então, o fecho algébrico de K, vou chamar, em geral a gente chama de K' de K, é uma extensão algébrica K' sobre K, né? Então fecho algébrico de K é uma extensão algébrica K' sobre K, tal que qualquer polinômio com coeficientes em K, f de x em K de x, se decompõe totalmente em K', né? Ou seja, ele tem todas as suas raízes em K'. Se decompõe totalmente em K' de x, né? Ou seja, ele vai se escrever como lambda vezes x menos alfa 1, x menos alfa d, com lambda e os alfa-i's todos em K'. Então, esse é o que a gente chama do fecho algébrico de um corpo. E o que a gente vai mostrar é que o fecho algébrico existe e ele é único a menos de K isomorfismo. Então, antes disso, deixa eu só observar o seguinte, né? A gente começa pedindo que todo polinômio com coeficientes em K se decomponha totalmente, mas a gente, como consequência disso, se a gente tem um fecho algébrico, a gente observa que os polinômios com coeficientes em K' também se decompõem totalmente. Isso pelo seguinte, né? Então, só colocar uma observação. Então, seja K um corpo e K' seu fecho algébrico. E vamos tomar agora um polinômio com coeficientes no corpo maior, né, no K'. Então, seja f, um polinômio com coeficientes em K', polinômio não constante. Então, a afirmação é que esse polinômio se decompõe totalmente sobre K', né? Então, isso pelo seguinte, né? Então, a gente já viu que existe um corpo, uma extensão, né? Então, seja alfa, a gente já viu que existe uma extensão, a gente já viu que existe uma extensão algébrica sobre K', que contém todas as raízes de f. Então, a gente escreve com f de x, nessa extensão vai se decompor
totalmente. Aqui, lambda, alfa 1 e alfa D são elementos de E. Mas, em particular, repara que esse alfa aqui, esse alfa I, vou colocar qualquer I, alfa I é algébrico sobre K barra. E K barra é algébrico sobre K, por hipótese, né? Que é parte da definição do fecho algébrico. Então, como consequência, isso aqui, eu acho que eu falei um pouco sobre isso na aula passada, mas está explícito na lista de exercício, um exercício explícito na primeira lista de exercício, que vai estar pronta amanhã ou depois. Isso implica que o alfa I é algébrico sobre K. Então, a algebricidade de extensões de corpos é transitiva. Então, se eu tenho o alfa I algébrico sobre K barra e K barra algébrico sobre K, então, alfa I é algébrico sobre K e, portanto, é raiz de um polinômio minimal, do seu polinômio minimal, mas, pela definição de corpo algébrico, o polinômio minimal, ele se decompõe totalmente sobre K barra. Então, deixa eu só escrever isso. Então, mas pela, seja P de x, o polinômio minimal de alfa, deixa eu ver, PI, o polinômio minimal de alfa I sobre K, pela definição de fecho algébrico, a gente sabe que esse polinômio se decompõe totalmente em K barra. Então, como K barra é fecho algébrico de K, PI se decompõe totalmente K barra de x. Então, a gente começou pedindo que um corpo, pedindo um corpo onde todos os polinômios com coeficiente no corpo menor se decompunham completamente, e o que a gente tem de graça é que, então a conclusão aqui é que o polinômio, tomando todos olhando para todos os PIs, esse polinômio f com coeficientes em K barra se decompõe totalmente em K barra. Então, isso é o que a gente, a propriedade, essa propriedade tem um nome, a gente diz que esse corpo K barra é algebricamente fechado. Então, K barra é dito algebricamente fechado. Ou seja, todo polinômio, um corpo é algebricamente fechado se todo polinômio em uma variável com coeficiente nesse corpo se decompõe totalmente sobre esse corpo. Ok. Então, todo polinômio se decompõe totalmente. Essa daqui é a definição. Ok, então o que a gente vai mostrar agora é
que... O teorema que a gente vai mostrar agora é que, dado um corpo qualquer, a gente tem um fecho algébrico e quaisquer dois fechos algébricos são K-isomorfos, né? Então, deixa eu iniciar isso aqui como teorema. Então, dado um corpo K, então todo corpo K possui um fecho algébrico e quaisquer dois fechos algébricos são K-isomorfos. Então, assim, a ideia da demonstração a gente já sabe como adjuntar todas as raízes de um polinômio, né? Então, o que a gente quer fazer é fazer isso para todos os polinômios, né? Então, para fazer isso formalmente, a gente vai estar usando alguma versão do lema de Zorn. Então, talvez eu queira, só por completude, né, escrever aqui, deixa eu só relembrar qual é o lema. A prova usa o lema de Zorn, que é o equivalente uma das formas equivalentes do axioma da escolha. Então, só para lembrar aqui, vou só relembrar o enunciado do lema de Zorn. Então, o lema de Zorn diz o seguinte, o axioma da escolha, uma versão do axioma da escolha, né? Então, se eu tenho, seja A um conjunto, né, um A não vazio, um conjunto parcialmente ordenado, então, isso quer dizer que eu tenho uma relação de ordem, mas ela não é uma relação total, ou seja, nem todos os dois conjuntos são comparáveis, né? Mas talvez deixa eu só colocar aqui por completude, né? Ou seja, existe uma relação que eu vou chamar de menor ou igual, né? Uma relação de ordem em A vezes A, que é transitiva, né? Ou seja, tal que A menor ou igual a B e B menor ou igual a C implica que A menor ou igual a C. E ela é reflexiva no sentido que, se eu tenho A menor ou igual, então isso equivale, e A menor ou igual a B e B menor ou igual a A implica que A igual a B, né? Então, isso aqui é uma ordem parcial, é uma relação, é um conjunto com uma relação, uma ordem parcial no conjunto é uma relação que satisfaz essas propriedades. O que eu não estou exigindo aqui é que, dado dois elementos de A, necessariamente um é menor do que o outro, ou os dois são iguais, né? Eles podem ser incomparáveis. Mas então, dado um conjunto, seja A um conjunto parcialmente ordenado, tal que todo subconjunto totalmente ordenado aqui tem uma cota superior, né? Então, tal que todo subconjunto
B contido em A totalmente ordenado, tem uma cota superior em A. Então, A possui um elemento maximal, né? Então, conclusão do lema de Zorn é que a gente consegue encontrar elementos maximais em A, né? Elementos maximais são elementos que não tem ninguém maior do que eles, né? Então, conclusão é que A possui um elemento maximal. Isso, pelo menos um elemento maximal. Então a gente vai. Então a ideia é que a gente, como eu falei, isso é uma formulação possível para o axioma da escolha, é o que a gente usa, né, para mostrar a existência, né, para mostrar o teorema. Deixa eu só dar uma ideia da prova. Eu vou indicar onde que a gente está usando, né, o lema de Zorn. Então, o que a gente quer fazer então, o que a gente pode fazer é adjuntar uma raiz para todos os polinômios. A gente vai adjuntar, a gente enumera, enumerar não, vai depender da cardinalidade de K, mas a gente adjunta uma raiz para cada polinômio não constante em K, e depois, assim, como a gente fez quando a gente construiu aquela torre, né? A gente adjunta uma raiz, mas o polinômio pode ainda não se decompor totalmente. Então, a gente vai adjuntando raízes, né, até que todos os polinômios se decomponham totalmente, né? Então, deixa eu fazer uma construção aqui. Então, a gente vai construir uma torre, vamos construir recursivamente Então, na verdade, a ideia da prova, primeiro a gente vai construir, então só para deixar claro, primeiro a gente vai construir um corpo algebricamente fechado que contenha K. Então, o primeiro passo que é o passo, né, que é a parte, o coração da prova, a gente vai construir, mostramos que K está contido em algum corpo algebricamente fechado, vou chamar esse corpo algebricamente fechado de E. E uma vez, essa aqui, como eu falei, é o passo principal, e depois, no segundo, uma vez que a gente construa esse corpo algebricamente fechado que contenha o K, a gente simplesmente toma K barra como, então isso aqui é a prova da existência, né, primeiro. Então, a gente primeiro constrói um corpo algebricamente fechado que contém o K, e depois a gente toma o K barra como sendo o fecho algébrico de K em E. Então, tomamos K barra como o fecho algébrico de K em E. Então, ou seja, em outras palavras, a gente define o K barra como sendo o conjunto dos elementos de E
que são algébricos sobre K. Então, a princípio, a gente construiu um corpo que pode ser muito maior, né, pode ter elementos transcendentes também, mas aí depois a gente se restringe aos elementos algébricos. Isso aqui foi o que a gente viu no final da aula passada, né, que isso daqui vai ser, de fato, um corpo, e aí é um exercício, não é difícil vocês mostrarem que uma vez que esse é algebricamente fechado, esse K vai ser, de fato, o fecho algébrico de E. Então, a gente vai usar o lema de Zorn nessa primeira parte aqui. Então, primeiro, para a prova do primeiro passo, então, para construir esse corpo algebricamente fechado, a gente vai construir recursivamente, né? Então, a gente vai construir... Vamos construir recursivamente uma torre de extensões. Então, eu começo com K, que vai ser o E0. A gente vai construir o E1. E assim por diante. A gente vai construir uma torre de extensões. De forma que, em cada passo, quando em cada passo todo polinômio P com coeficientes em EI, tem uma raiz no corpo seguinte. Então, a gente vai construir essa torre de extensões de forma que todo polinômio em um corpo possui pelo menos uma raiz no corpo seguinte. Então, isso que a gente vai construir. E uma vez que eu tenha isso, a gente toma como sendo a união, né, para todo inteiro natural desse aí. E aí, com isso, a gente vê, bom, isso aqui vai ser um corpo, né, que se eu tomo dois elementos nessa união, eles vão estar em algum EI. Então, EI é um corpo, então a soma e o produto estão lá dentro, o inverso estão lá dentro. E se eu tomo um polinômio com coeficientes em E, como um polinômio tem um número finito de coeficientes, ele vai ter todos os coeficientes em algum EI fixo, então ele vai ter já no EI mais 1, ele já tem uma raiz. Né? Na verdade, ele vai ter, e então ele vai se decompor totalmente no EI mais 1. Né? Então, eu estou deixando aqui, eu coloquei aqui ideia da prova, porque tem alguns detalhes que eu estou deixando como exercício mesmo vocês verificarem. Né? Então, talvez deixa eu colocar aqui como exercício para ficar claro. Exercício. Uma vez, né, que a gente já tem essa torre de corpos, essa união aqui é um corpo algebricamente fechado. Então, aqui o que está faltando ainda é explicar como que a gente constrói recursivamente essa torre de extensões. Né? Então, e aqui é que a gente vai aplicar o lema de Zorn. Né? Então, deixa eu explicar então aqui a construção dessa torre.
a gente vai estar, vamos supor que a gente está no passo EI, né? Então, vamos supor que construímos EI. O E0 é o próprio corpo K. Então, se a gente já construiu o EI, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou agora eu vou introduzir variáveis novas e eu vou tomar uma variável para cada polinômio não constante com coeficientes em EI. Então, para cada polinômio não constante, F, com coeficientes em EI, a gente introduz uma nova variável que eu vou chamar de XF. Então, se eu tenho o conjunto de todos os polinômios não constantes com coeficientes no corpo vai ter a mesma cardinalidade do corpo. Então, eu posso fixar, assim, para ser bem precisa, né, do ponto de vista lógico, eu posso fixar um conjunto com cardinalidade maior do que o corpo, né, e usar esse conjunto com cardinalidade maior para poder definir essas novas variáveis. Então, só para quem tiver preocupações conjuntísticas, né, então a gente consegue fazer dessa forma. Né? Então, a gente considera essa variável e então eu vou considerar agora um anel de polinômios, um número infinito de variáveis. Né? Então, a gente considera o anel de polinômio. Então, a gente considera o anel de polinômios. EI. Talvez XF. E aqui eu estou olhando aqui para todos os Fs com não constantes. Então, estou adjuntando um montão de novas variáveis e eu olho para esse anel de polinômios. Aí aqui nesse anel de polinômios, eu vou considerar o seguinte ideal. Eu vou considerar o ideal I, que vai ser gerado por todos. O que a gente quer fazer é adjuntar uma raiz para cada polinômio não constante. Então, o que eu vou fazer é simplesmente tomar o ideal gerado por todos os polinômios da forma. Para cada polinômio não constante F, eu olho para F de XF. Então, esse daqui vai ser a classe, né? Gostaria de tomar um quociente por esse ideal. Quando eu tomar o quociente, a classe dessa variável XF vai ser uma raiz formal de F. Né? Então, a gente vai olhar para o conjunto de todos os ideais dessa forma, tais que F, para todo F, polinômio não constante. E agora a gente vai aplicar o lema de Zorn, porque para eu tomar, agora eu quero construir um corpo. Então, como eu fazia, quando a gente fazia, no caso que a gente queria estender as raízes de um polinômio, a gente tomava o quociente do anel de polinômios pelo ideal gerado por um polinômio redutivo. Só que isso aqui agora é um anel de polinômios com infinitas variáveis. Então, aqui, possivelmente infinitas variáveis, eu tomo esse ideal aqui, ele não necessariamente é um ideal maximal. Mas o que o lema de Zorn aqui, que a gente vai estar usando o lema de Zorn, o que o lema de Zorn diz para a gente é que se esse ideal aqui não for todo o anel de polinômios, então a gente tem um ideal maximal que contém o I. Né? Então, pelo lema de Zorn,
Então, pelo lema de Zorn, se esse ideal não for todo o anel de polinômios, então existe um ideal maximal. Então, existe ideal maximal M contendo o I nesse anel de polinômios. E a gente toma, e aí a gente define a próxima extensão, o EI mais 1, como sendo o quociente desse anel de polinômios pelo esse ideal maximal. E aí vocês têm que verificar que, de fato, isso faz o que a gente quer, construir, né? Então, aqui, observação. Nesse caso, então eu vou deixar talvez como exercício aqui, nesse caso, verificar que todo polinômio EI de x, todo polinômio não constante, EI de x tem raiz em EI mais 1. E a raiz, né, se esse polinômio vai ser f, a raiz é exatamente a imagem da classe de xf, né? Então, a gente está forçando a existência dessa raiz, né? Então, deixa eu só para ficar isso daqui, todo polinômio não constante f. Aqui vai ter raiz, e essa raiz vai ser exatamente, por exemplo, x, a classe de xf. Então, eu deixo como exercício vocês verificarem. Então, o que faltou aqui, é só para a gente poder aplicar isso daqui, faltou a gente verificar que esse ideal aqui não é todo, então isso aqui é um detalhe importante, a gente tem que mostrar que vale isso daqui, né? Que esse ideal que a gente construiu não é todo o anel de polinômios. Então, para mostrar isso, agora vamos mostrar. Que vale aquela desigualdade. Então, para mostrar que vale aquela desigualdade, o que a gente faz então, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos supor por contradição que aquele ideal I é igual a todo o anel de polinômios. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Aqui eu tenho aqui os geradores para o ideal I, são os polinômios, para cada polinômio é o polinômio f na variável xf. Então, dizer que isso daqui é igual a todo o anel de polinômios, né? Isso aqui é equivalente a dizer
que o 1, que é um elemento desse anel, pode ser escrito como combinação linear dos geradores do ideal, né? Então, 1 pode ser escrito como H1 vezes G1 de XG1, né, com um número finito de termos aqui, Hn de xgn. Então, para cada um desses polinômios, eu tenho Hn Gn de xgn. Então, esses aqui, G1 de xg1 até Dn de xgn, são geradores do meu ideal, e a gente supõe que a gente tem uma combinação linear, uma combinação desses geradores com coeficientes aqui em EI. Né? Então, esses HIs são... então, os HIs, eles são polinômios com coeficientes, né, com essas variáveis com coeficientes em EI, e a gente está supondo que tem uma combinação desse tipo. Mas aí a gente vê que isso é impossível pelo seguinte, então o que eu vou fazer, aqui eu tenho um número finito de termos que estão aparecendo aqui. Né? Então tem um número finito de variáveis que aparece aqui, então eu vou considerar o seguinte homomorfismo de anéis. Um homomorfismo de EI álgebras. Então, aqui eu tenho então, aqui eu vou olhar para EI com todas essas variáveis xf. E eu vou agora avaliar isso. Então, eu vou avaliar isso em deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu quero avaliar isso. Tá, então antes de tomar aqui, eu vou olhar para todos, eu vou olhar para uma extensão de EI, onde cada um desses polinômios tem uma raiz. Então, isso a gente já viu que, então antes de olhar para esse isomorfismo, a gente já sabe que existe, como a gente está no caso finito, a gente já viu que existe uma extensão F sobre EI, onde todos os GIs têm raízes. Por exemplo, alfa-I. E agora a gente considera o homomorfismo de corpos. O homomorfismo de EI álgebras, que vai do anel de polinômio, esse anel de polinômio que a gente está considerando, xf, tem todas essas variáveis. Mas agora o que eu vou fazer, eu vou me concentrar na parte finita, né, que é a parte que nos interessa. Então, o que eu vou fazer eu vou levar a variável xgi em uma raiz de gi, alfa-i, para i igual de 1 até n. E para as outras variáveis, as variáveis xf, onde f é diferente dos gi's, eu vou levar isso daqui em zero. Então, se f é diferente dos gi's, para qualquer i. Então, isso aqui é um homomorfismo de K. E, claro, os elementos de E
vão ser levados neles mesmos, né, se lambda é um elemento de AI. Então, agora a gente vê o que acontece com essa relação aqui. Né? Então, vamos olhar para a imagem, vou chamar isso daqui de φ. E vamos aplicar φ a essa igualdade aqui. Então, quando eu aplico φ à igualdade, o que a gente tem? Por um lado, aqui, a gente vai ter 1, que é elevado nele mesmo, então a gente tem 1. É igual. Aí aqui eu vou olhar para o H. Então a gente vai ter o H, a imagem do H, φ de H. Mas o que vai ser importante e agora a gente vai olhar para o φ disso daqui. Então, o φ disso daqui vai ser o G. Talvez aqui, que eu queira levar, vai ser o G de alfa-I. G1 de alfa-1. Então, H1, G1 de alfa-1, até φ HN de Gn de alfa-N. Mas isso daqui a gente construiu os alfa-Is de forma que eles sejam raízes dos GIs. Então, isso daqui, esses aqui são todos zeros por construção. Então, isso daqui é zero. Então, 1 igual a zero, então isso aqui é uma contradição. Então, isso porque isso mostra que não pode existir uma combinação linear, uma combinação desses elementos aqui dos geradores, de um número finito de geradores do ideal maximal, que dê a unidade. Certo? Então, essa contradição mostra que a gente não pode ter igualdade ali. Então, essa condição mostra exatamente o que a gente queria, que é que o ideal I não é todo o anel de polinômios. Então, essa contradição mostra que o ideal I está contido, mas não é todo o anel de polinômios. E aí a gente pode aplicar, como a gente fez ali, o lema de Zorn, para encontrar o ideal maximal. Então, com isso, a gente termina a prova da existência. E eu vou parar por aqui hoje e amanhã, na quarta-feira, a gente vê a prova da unicidade. Alguma pergunta sobre essa parte? Então, essa demonstração ela é envolvida, né? Ela tem suas sutilezas, então eu queria pedir para vocês reverem essa demonstração, né, para quarta-feira. E aí qualquer ponto que não tenha ficado claro nessa demonstração, a gente pode voltar na aula que vem. E aí a gente vê também a demonstração da unicidade, né, a menos de isomorfismo. Perguntas?